Os Estados Unidos da América, talvez a nação mais forte do planeta, tem uma eleição presidencial em breve, onde elegerão a pessoa que governará o país pelos próximos 4 anos. Eles vão consertar a economia do país, derrubar todos os seus inimigos e proteger os interesses da nação. E tudo isso é possível porque a eleição presidencial é a coisa mais importante em como a América funciona, não é? Esta área do mundo é uma das mais naturalmente ricas em quase tudo. Os Estados Unidos têm quantidades incríveis de alimentos incrivelmente baratos. Todos nós conhecemos os estereótipos das grandes porções de produtos de batata bege com contagens de calorias em 6 dígitos, mas isso não está longe da verdade, e no grande esquema das coisas, isso nem é algo ruim. O país tem mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados de terra arável. Tanto que o governo costumava distribuí-la gratuitamente. Agora, vamos olhar para um contra-exemplo. Angola é um país cuja horrível guerra civil de décadas dizimou sua capacidade de produzir alimentos. E agora sua capital, Luanda, é o lugar mais caro do mundo. Segundo alguns relatos, meio litro de sorvete custa entre 17 e 31 dólares. Mas como isso é possível? Como este lugar pode ser o lugar mais caro do mundo para se viver? O transporte torna os alimentos, e para esse assunto, a maioria das coisas, muito caros. As conexões rodoviárias e ferroviárias com Angola são, para dizer o mínimo, ruins. Há uma única conexão ferroviária com um país vizinho, e é com a República Democrática do Congo, que não seria sua primeira escolha, não é mesmo? E essa ferrovia não vai para Luanda, a capital. Em vez disso, os alimentos chegam por mar e ar, de distâncias incríveis. Da China, Portugal e dos Estados Unidos. É assim que o Häagen-Dazs angolano obtém seu nível de preço. Os Estados Unidos, no entanto, têm grandes centros populacionais bem em cima de onde os alimentos são produzidos. E mesmo onde não estão, os custos de transporte são quase negligíveis, por causa de... O rio Mississippi é o rio navegável mais longo do mundo. Mais de 3.000 quilômetros quadrados dele ficam bem em cima das áreas produtoras de alimentos. Agora você pode dizer, mas por que isso é importante? E eu vou rir e dizer bem, antes de continuar com a resposta. Distâncias curtas por mar são muito baratas. Você pode precisar pagar pelo combustível ou aprender a manipular o vento, mas você não precisa construir o mar. O mar é, essencialmente, gratuito. Mas sabe o que é ainda mais barato que o mar? Rios. Eles são mais calmos, mais fáceis de navegar e é muito mais difícil se perder. E nessa rede de rios, o tabaco de Kentucky, o queijo de Wisconsin, o milho de Iowa e o racismo de Missouri podem ser exportados de seus estados de origem e para qualquer lugar na bacia do rio de forma incrivelmente barata. E com alguns ajustes pequenos. Mas espere, tem mais. De Nantucket ao Golfo do México, a série mais longa de ilhas barreira do mundo cria portos naturais, protegendo o comércio e a vida do pior clima. De Mobile a Long Island, de Houston a Savannah, esta rede de ilhas cria outra via navegável interna. Tudo fornecido pela natureza. Até 2016, os maiores portos podem ser chineses, singapurianos ou holandeses, mas enquanto esses países estão gastando quantias incríveis de seu dinheiro e tempo recuperando terra do mar para construir esses portos, ou no caso dos holandeses, províncias inteiras, os americanos passaram esse tempo lendo livros, construindo canais panamenhos, inventando o cheto e construindo a bomba nuclear. Todo esse capital livre significa que os Estados Unidos podem arcar com o maior exército do mundo. Não que eles realmente precisem disso para a defesa, no entanto. Aqui, a geografia do país entra em jogo mais uma vez. A Marinha da Inglaterra, e mais tarde da Grã-Bretanha e do Reino Unido, foi a chave para o seu sucesso. E só poderia fazer isso sendo uma ilha. Então, depois que a Grã-Bretanha se uniu e as guerras terrestres com a Escócia se tornaram um tanto anacrônicas, eles voltaram sua atenção para outros continentes. Eles abriram rotas comerciais com o resto do mundo usando a força. Essa força colocou a Inglaterra em termos favoráveis em qualquer negociação comercial com qualquer nação, e a ilha enriqueceu. Outros impérios marítimos, como os portugueses, os holandeses e os dinamarqueses, mantiveram postos avançados em todo o mundo pela mesma razão. Desde que a Inglaterra teve uma marinha, a ilha da Grã-Bretanha nunca foi invadida. Por tudo que eu disse sobre a água tornar o transporte fácil, paradoxalmente também cria uma barreira perfeita contra invasões. Pelo Canal da Mancha, o Reino Unido permaneceu não invadido em ambas as guerras mundiais, mas a um custo enorme. O canal foi suficiente para evitar invasões terrestres, mas não o suficiente para imunizar o Reino Unido contra bombardeios catastróficos de grandes cidades. Mas quão vulnerável é os Estados Unidos? A invasão terrestre pelo sul é praticamente impossível. Os principais assentamentos em ambos os lados estão a centenas de quilômetros de deserto inóspito da fronteira. A invasão será cara e não muito valiosa. Mas e o Canadá? Eles não queimaram a Casa Branca na Guerra de 1812, não é mesmo? No início do século XIX, as coisas eram muito diferentes.
A compra da Louisiana havia acabado de entrar em vigor, e os Estados Unidos não estavam no controle completo do Mississippi. O Canadá também era muito mais compacto, não tendo suas áreas vulneráveis de produção de alimentos e energia penduradas por todo o continente. E Vancouver mal era um brilho no olho de Seth Rogen. Hoje, o Canadá está espalhado incrivelmente fino. A invasão dos Estados Unidos à Colômbia Britânica poderia eliminar as capacidades do país no Pacífico em um fim de semana prolongado. E isso nem sequer menciona a interdependência da economia de cada país. Uma aliança Canadá-Estados Unidos é a melhor solução para ambos os lados. Então, se não há invasão pelo norte ou pelo sul, tudo o que resta é uma invasão pelo mar. Sim, isso não vai acontecer. O Reino Unido só poderia sonhar com essa quantidade de isolamento da Europa. A Marinha dos Estados Unidos é hoje seu poder. E um núcleo invulnerável significa que eles têm a capacidade de projetar poder muito além de suas fronteiras, sem nem se preocupar com isso. No século XXI, um presidente pode travar uma guerra de duas frentes por uma década para proteger os interesses do país, e o cidadão médio não sente absolutamente nada. O fato de o país ter interesses em uma nação asiática empobrecida e sem saída para o mar do outro lado do planeta é notável. A Marinha é importante para manter abertas as rotas comerciais do mundo. Se você quiser comprar um travesseiro de corpo do Japão, pode fazê-lo sem nem pensar nisso. Independentemente do que o político americano diz, não há nada de especial no cidadão americano médio. A riqueza e a força dos Estados Unidos vêm de sua geografia. Então, se acabamos de ver por que os Estados Unidos são naturalmente tão poderosos, agora veremos por que seria necessário um esforço monumental para estragar isso. Kim Jong, o líder supremo da Coreia do Norte, é um rei medieval sem coroa. Ele é o comandante supremo do exército e pode fazer o que quiser dentro das leis da física, exceto encomendar um retrato realista. Contraste com o presidente dos Estados Unidos, que é uma posição completamente eleita decidida pelo povo e tem uma das maiores bases eleitorais do mundo. Existe um sistema chamado governo dos Estados Unidos, que é colocado em prática seja deliberadamente ou por acidente, e ele fornece extrema estabilidade. O presidente não tem influência direta sobre a justiça, e para uma lei ser aprovada precisa do acordo de centenas de pessoas em duas casas antes que o presidente tenha o poder de veto, basicamente dizendo, de jeito nenhum, o que vocês estão pensando. Tirem essa porcaria da minha mesa muito cara. Um veto favorece essencialmente o status quo e é o último de muitos obstáculos que um projeto de lei terá que superar antes de ser promulgado. E como vimos antes, o status quo é realmente muito favorável para os Estados Unidos. Mas essa série de eventos não precisa ocorrer se o presidente assinar diretamente algo em lei. Usando ordens executivas são, mais ou menos, leis que o presidente pode criar diretamente, que não precisam da mesma aprovação que as leis do Congresso. Tão facilmente quanto o presidente pode fazer todas essas ordens executivas podem ser anuladas ou canceladas completamente pelo próximo presidente, se ele se concentrar nisso. E haverá um próximo presidente, relativamente em breve, por causa de uma coisinha chamada. Não importa se um presidente faz um bom ou um mau trabalho, ele terá que deixar o cargo após um máximo de 8 anos, o que significa que o americano médio terá perto de uma dúzia de chefes de Estado durante sua vida. A quantidade de dano que uma única pessoa pode causar a um país tão rico é absolutamente insignificante, especialmente quando o próximo presidente pode simplesmente apagar a maior parte do que você fez. Mas isso pode não acontecer se um extremista chegar ao poder, certo? O sistema de votação, primeiro passo, significa que cada pessoa elegível recebe um único voto para um único candidato, e o vencedor é a pessoa com mais votos, independentemente de ser 90% ou 10%. Um dos problemas com o primeiro passo é que, quando há vários partidos que apelam para o mesmo tipo de pessoa, isso enfraquece a posição desse lado do debate. Então temos votação estratégica, onde as pessoas não votam realmente em sua primeira preferência, mas sim em um partido, pelo menos eles não são o outro partido. Todos os matemáticos mostram que isso eventualmente leva a um sistema de 2 partidos em que cada partido tenta agarrar o eleitor mediano enquanto apela para o lado respeitável do debate. Agora, embora essa política unidimensional pareça ser uma representação imprecisa das opiniões e desejos reais das pessoas, a única coisa que ela leva é ao governo mais incontestável, o menos extremo e o menos propenso a derrubar o que um país tem a seu favor. E o país do qual estamos falando tem muitas vantagens. Agora, apenas no caso de um extremista ser eleito presidente, quem consegue tanto o Congresso quanto o público do seu lado, e juntos, todos começam o dia com uma tigela saudável de insanidade e partem para destruir o país pedaço por pedaço, e eles conseguem causar danos significativos dentro de 8 anos, o país tem em sua Constituição uma pequena joia, projetada para momentos exatamente assim. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Isso nos ajuda a crescer. E muito obrigado, eu sou Gil Spetsnaz e esse é o Bom pra Cabeça.